Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos desta quarta-feira. Como de hábito, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, como preparação para o nosso estudo. Convidamos a todos, desta forma, a nos acompanhar na prece. Vamos orar. Vamos buscando nesse momento, como é natural na oração, a sintonia, a conexão com a espiritualidade amiga. Vamos buscando sintonizar com Jesus. Para que isso aconteça, obviamente nós vamos tentando fazer silêncio, mas um silêncio interior, aquela calmaria interna, porque assim a gente consegue mais facilmente visualizar, conectar, sintonizar com esta pleiade de espíritos amigos que coordenam esta instituição, que dirigem esta casa espírita Caminho de Damasco, a mais antiga, a primeira instituição da nossa querida cidade de Votuporanga. Amigos espirituais, como seu José de Moraes, a quem nós devemos muito, inclusive, a existência desta casa. A esses amigos, a esses venerandos irmãos, o nosso profundo agradecimento. Desejosos de que o Cristo nos ampare sempre, para que possamos cumprir com os nossos deveres. Que assim seja. Nós vamos iniciar um estudo hoje com o título Vivendo no Mundo dos Espíritos, no qual nós vamos fazer aí algumas abordagens em relação à vida espiritual. A bem da verdade, Allan Kardec, ele teve muito pouco tempo da existência física, desencarnando com 64 anos, vítima de um aneurisma. Ele teve muito pouco tempo para abordar em profundidade os vários temas importantes para todos nós no aprendizado. Por isso, os espíritos que vieram depois deram conta de dar continuidade a esse trabalho. Em particular, como todos nós sabemos, os espíritos que escreveram através de Chico Xavier, no qual nós destacamos as obras de André Luiz. Então, nós vamos levar 3 quartas-feiras nesse estudo. Nós vamos fazer a primeira parte hoje, a segunda parte na próxima quarta-feira e a conclusão na terceira quarta-feira sobre este tema. E como sugestão, para as pessoas que gostam desse assunto, eu particularmente sempre gostei muito de estudar, de pesquisar, de perguntar aos espíritos a respeito do mundo espiritual. Tanto é que uma porcentagem muito grande das obras lançadas pela editora Sintonia tem essa abordagem. Para quem gosta do assunto, eu vou sugerir algumas obras. Da editora Sintonia, o livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou, o livro Dimensões Espirituais e um dos mais recentes a ser lançado, Psicoterapia no Além. Esses 3 livros, eles falam bastante da vida, do habitat, dos espíritos fora da matéria. Das outras obras, como a gente sempre sugere, os livros de Ângelo Inácio, na psicografia de Robson Pinheiro, que é também um espírito que aborda muito essa dinâmica do mundo espiritual, e as obras do Dr. Inácio Ferreira, e aí as obras do Dr. Inácio Ferreira, elas como um todo, porque praticamente todas as obras do Dr. Inácio Ferreira, ele faz essa abordagem do mundo espiritual. É óbvio, e vale aqui a gente observar, é óbvio que quando eu não menciono o Pentateuco, quando eu não menciono a Revista Espírita de Allan Kardec, eu estou querendo dizer que estes livros, eles já são de cabeceira. Não há necessidade da gente dizer
que a gente precisa ler, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, a Revista Espírita, porque já está implícito. Estas obras, que foram as obras basilares da doutrina espírita, e a Revista Espírita, são livros que a gente vai ler a vida toda. Nós estamos aqui sugerindo outras obras para além do Pentateuco Espírita, que qualquer espírita que goste de estudar vai estar lendo. E eu aqui faço um destaque das obras de Kardec, dentro do tema de hoje, o livro Céu e Inferno, que é uma obra muito importante no sentido de dar informações a respeito do mundo espiritual. Muito bem. Feito as explicações, vamos aqui aos tópicos. Na primeira, quarta, hoje, na próxima, nós elaboramos o estudo em tópicos para ficar mais fácil a reflexão. E no último, a gente faz uma conclusão do que foi dito na primeira e na segunda quarta-feira. Primeiro tópico: os problemas morais e emocionais não se resolvem com a desencarnação. A gente precisa entender que, assim, mesmo as questões, as doenças, as enfermidades físicas, muitas das vezes elas não se resolvem imediatamente após a desencarnação. Até pelo fato de que o espírito, durante aí 20, 30, 50, 70, 80 anos, esteve preso, digamos assim, ao corpo físico. Então, aquelas impressões, particularmente se a pessoa não soube lidar com as enfermidades, se ela se revoltou, se ela não aceitou, se ela não deu conta, estas enfermidades físicas acabam permanecendo no corpo astral ou no perispírito, como queiram. As duas definições são a mesma coisa. Se nós estivermos falando das questões emocionais e espirituais, é ainda pior. Isso quer dizer o quê? De uma forma bem simples. Qualquer problema de ordem psicológica que nós tenhamos, e aí você vai desde a ansiedade até a síndrome do pânico, passando por todas essas novas, entre aspas, essas novas doenças aí que nós temos no campo emocional, não resolvidas aqui, a gente vai carregar para o plano espiritual. Aliás, é sobre isso que fala o livro Psicoterapia no Além. Justamente o título, Psicoterapia no Além, o livro vem mostrar, entre outras coisas, a quantidade de espíritos que prosseguem num tratamento para os seus problemas psicológicos no além-túmulo. Então a gente precisa ter esta consciência. Tem uma passagem muito interessante que está em um dos livros do Dr. Inácio Ferreira, no qual ele está atendendo um homem que na Terra foi um pedófilo. E ele, uma vez desencarnado, possivelmente ao desencarnar, já devia ter sofrido o que tinha que sofrer, né, de ficar preso ali, as regiões umbralinas, aquela coisa toda, e ele está numa condição, estava numa condição que pôde ser resgatado e pôde ser levado lá para a cidade espiritual. Mas ele se encontra ainda em grande perturbação, em grande desequilíbrio. E na conversa com o doutor Inácio diz assim: olha, talvez numa próxima encarnação que você vai ter, eu sugiro alguma mutilação no seu corpo físico, porque seria uma forma de inibir um pouco essa sua sanha, esse seu descontrole, esses seus crimes, na verdade, que você vem cometendo. E ele diz a doutor Inácio que isso não seria viável, porque ele tinha certeza que se ele reencarnasse num corpo com alguma mutilação nessa área sexual, ele não daria conta da vida, ele provavelmente viria a cometer suicídio. Então eles conversam ali um pouco, o doutor Inácio diz para ele que então não tem jeito, que ele precisa fazer um trabalho com ele mesmo e vencer essas inclinações. Detalhe, agora vem um detalhe importante. Quando o homem se levanta para se retirar,
Doutor Inácio Ferreira diz a ele, mas eu não posso deixá-lo ir embora, porque o senhor acabou de afirmar que ainda tem as inclinações à pedofilia. Então, mesmo aqui no mundo espiritual, o senhor torna-se um perigo para as pessoas que aqui residem. Então, eu vou interná-lo. E ele diz, mas eu não quero ficar internado. Eu não pedi uma internação, mas eu vou interná-lo compulsoriamente. Então, o doutor Inácio chama 2 enfermeiros que o levam para um quarto-cela, né? Quarto-cela, que são quartos de hospital, mas devidamente trancados com cadeado, para que não haja fuga, e ele ali foi hospitalizado mesmo contra a sua vontade, né? E aí a gente lembra da própria obra de André Luiz, e a princípio isso parece estranho. Eu sei que as pessoas não estão muito acostumadas com esse tipo de relato. Esse é o problema, em grande parte, do movimento espírita. O movimento espírita estacionou em determinadas abordagens. E quando você fala de algo que é tão natural, as pessoas agem com estranheza. Ué, mas como pode isso? O espírito no mundo espiritual, ainda com a inclinação à pedofilia, sendo orientado a ter um corpo com mutilação, se negando a fazê-lo, é internado compulsoriamente. Mas se a gente lembrar do próprio nosso lar, a gente vai se recordar que aqueles primeiros espíritos que, quando chegam, são atendidos, a ala onde eles ficam também é bastante complicada. Inclusive, é a ala onde André Luiz vai trabalhar, né? Que ele vai lá limpar o vomitado, que ele vai lá limpar aquela coisa toda, né? Que, por exemplo, André Luiz é um espírito muito culto. Então, ele usa uma linguagem nos livros muito sofisticada, ele usa um vocabulário. Então, ele não usa expressões de baixo calão. Mas, assim, se a gente for traduzir, o que André Luiz foi fazer quando ele começou a trabalhar no nosso lar? Limpar cocô, limpar xixi e limpar vomitado. Porque era nessa situação que os espíritos chegavam ali para o primeiro atendimento, vamos dizer assim, para o pronto-socorro. Então, isso que nós estamos dizendo não é nenhuma novidade para quem está habituado a ler, principalmente, as obras de André Luiz. Principalmente as obras de André Luiz. No livro Libertação, para quem se recorda, olha como a evolução é uma coisa extraordinária, né? Você tem lá o caso de Gregório, que comandava uma cidade inteira. Gregório foi um papa, não me lembro agora que século, e ele se desviou do seu caminho, foi para a maldade, desencarnou e passou a comandar uma cidade que no livro Libertação, André Luiz chama de cidade estranha, que era uma cidade muito semelhante às cidades da Idade Média. E Matilde era a mãe de Gregório. E Matilde narra que ela estava como mãe esperando o arrependimento de Gregório, ele sair daquela situação há 700 anos. Fazia 700 anos que ele estava desencarnado, atuando como líder daquela cidade. Ele era odiado por alguns e idolatrado por outros. 700 anos, ela como mãe estava aguardando o filho se arrepender, o filho sair daquela situação, o que inclusive acontece na narrativa do livro, se a gente ler o mesmo, tá? Então, assim, tudo nos parece muito estranho quando nós não nos aprofundamos naquilo que nós precisamos nos aprofundar. Mas são fatos. Segundo tópico. Em linhas gerais, há muita coisa no mundo espiritual que não existe na Terra. Que não existe na Terra. Amigos de Chico Xavier, eu creio que isso não está em livros. Pelo menos eu nunca li. Mas amigos de Chico Xavier contam que quando o Chico estava psicografando o nosso lar, aquela narrativa de André Luiz, da cidade, com aeróbus,
com isso, com aquilo. Quando chegou no capítulo do bônus hora, que é o dinheiro que se usa no nosso lar, Chico achou que estava sendo mistificado. Chico achou que aquilo era uma enganação, que ele estava sendo mistificado. Então, os espíritos Emmanuel e André Luiz decidiram desdobrar o Chico durante várias noites e levá-lo para conhecer a cidade nosso lar, para que ele tivesse aí visualizando a cidade, ele tivesse uma dimensão do que é que o espírito estava falando. E o Chico narra que quando ele foi visitar a cidade, na entrada da cidade haviam várias flores que iluminadas, que pareciam flores, que pareciam pequenos sóis. E aí André Luiz explicou que aquelas flores diferentes, que não existem aqui na Terra, durante o dia elas absorviam a luz do sol e durante a noite elas brilhavam, elas expeliam aquela luz do sol. Por isso as flores tinham aquele brilho. E que nos quartos onde estavam hospedados os pacientes, haviam algumas luzes em forma de coração. E quando acontecia a prece coletiva, em determinados horários, no nosso lar tem a prece coletiva, onde todos se reúnem para orar. Aquelas, entre aspas, lâmpadas em forma de coração, emitia uma energia que beneficiava todas as pessoas que estavam ali hospitalizadas. Mas também, quando a gente lê o nosso lar, a gente vai ver André Luiz se referindo a alguns animais, uma ave, por exemplo, isso a gente já estudou aqui, só para recapitular. André Luiz, quando está descendo numa região lá mais densa, ele visualiza uma ave gigantesca, que aí os espíritos explicam que aquela ave, ela comia os miasmas daquela região, e há um pedaço que o espírito diz assim para o André Luiz, quando ele pergunta, mas esta ave, este pássaro, eu nunca vi. E aí o benfeitor diz assim, porque esse animal é nativo do mundo espiritual. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Esse animal é nativo do mundo espiritual. Isso nos faz pensar, isso nos faz deduzir que também nascem animais no mundo espiritual, certo? Também nascem animais no mundo espiritual, né? Tem um livro do Dr. Inácio Ferreira, que ele é muito polêmico, né? Que o título do livro, se não me falha a memória, é Reencarnação no Mundo Espiritual, em que ele narra, no mundo espiritual, um passarinho chocando um ovo, e o ovo quebrando e o passarinho nascendo, né? Ah, mas por que isso é polêmico? Bom, isso é polêmico pelo seguinte, se nascem animais no plano espiritual, e aí vai ficar um ponto de interrogação, por que não poderia reencarnar espíritos que não no plano físico? É uma teoria que a gente pensa assim, se existem várias dimensões, os espíritos podem transitar de uma dimensão para outra, reencarnando, deixando uma dimensão e indo para outra. E aí, o espírito iria, neste caso, se desfazer daquele perispírito para adquirir um outro perispírito para a dimensão que ele vai. E aí, o doutor Inácio Ferreira, que é o espírito que fala sobre isso, diz que o espírito pode desencarnar para cima ou desencarnar para baixo, né? Que ele pode descer para uma dimensão mais inferior, como ele pode subir para uma dimensão melhor, tá? Então, assim, isso é para a gente pensar. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício, e é algo que aqui no Caminho de Damasco, a gente faz até com uma certa frequência. A gente busca muito esmiuçar, ou pelo menos tentar esmiuçar, algumas informações que, repito, uma grande parte do movimento espírita deixa ali estanque, sem observar, sem refletir, sem desdobrar, sem pesquisar, e eu acho que isso é muito importante. E já que nós estamos falando do mundo espiritual, já que nós estamos falando de um mundo para onde todo mundo aqui um dia vai,
né? E assim, deixa eu corrigir. Quando nós falamos em mundo espiritual, isso é básico. O que eu vou dizer é básico, não é novidade. Mas eu estou aproveitando para recapitular algumas coisas. Sempre eu preciso me referir ao mundo espiritual no plural. No plural. Se há muitas moradas na casa do Pai, como afirmou Jesus, a gente precisa entender que não existe um mundo espiritual. O que existe são várias dimensões espirituais. E aí então você tem, digamos assim, as camadas, não é? As camadas que cada uma delas representa uma dimensão. E aí a gente vai ver mais para frente, porque é curioso, a gente podia pensar assim, né? Oh, mas então como é que é? Quando a gente fala da visão da Igreja Católica, tem a imagem de São Pedro, né? É São Pedro que fica na entrada da porta do céu lá, né? E fica lá, né? Com a ficha, você entra, você desce, né? Você pode entrar, você desce, né? E aí a gente pensa assim, tá, aí na nossa visão, como é que é isso? A gente vai desencarnando, desencarna um monte de gente, quem é que está separando? Quem é que está encaminhando? Para onde vai esse? Não precisa, porque é uma questão de padrão vibratória. É uma questão de peso específico. O perispírito tem um determinado peso específico, segundo a evolução que alcançou, segundo a sua vibração. Então ele vai ser atraído naturalmente, especificamente, para a dimensão na qual ele tem condição de habitar. Nem para cima, nem para baixo, naquela que ela tem condição de ir, sem que tenha ninguém controlando essa entrada. Então não tem como burlar, não tem como enganar, não tem como se disfarçar para entrar no lugar que você não poderia entrar, certo? Então desistam. Para quem estava pensando, né, se disfarçar para tentar entrar escondido, eu já advirto que não vai ter jeito, tá bom? Nos momentos tão difíceis, o mundo espiritual amigo carece de encarnados mais dispostos ao serviço no bem. Isso é uma grande verdade. O socorro do céu carece de braços e de mãos que o materializem na terra. Aqui a gente entra numa questão muito importante, muito importante. Dr. Klaus, na última terça-feira, não sugeriu, deu uma ordem, que nós deveríamos, urgentemente, fazer uma vibração, uma limpeza, uma concentração no espaço em que vai ser o bazar da Pichincha, que começa amanhã e vai acontecer nos próximos 2 finais de semana. Então, a gente programou isso, pedi para alguns médios virem mais cedo, hoje, na quarta-feira, para fazer essa vibração. E para nossa surpresa, foi pesadíssimo o trabalho. Pesadíssimo, com muita energia, com muita coisa, com muito espírito que estava preso ali, até porque lá, para quem se lembra, já foi um cinema, que inclusive era o cinema que transmitia filmes eróticos, né? A gente tinha 3 cinemas em Votuporanga, lembra? O Cine Central, o Cine Votuporanga e o Cine São Bento. E se você quisesse assistir filme erótico, era no Cine São Bento, né? Era sempre lá. Depois foi uma igreja evangélica, né? E aí você, por certo, vai encontrar ali alguns espíritos ainda vinculados ao pensamento evangélico que se coloca contra o espiritismo. Então, assim, pesadíssima a vibração. Agora, eu pergunto, como é que os espíritos poderiam nos ajudar se não tivesse a parte correspondente dos encarnados para se colocar à disposição? Não tem jeito. Porque existe uma infinidade de coisas, como, por exemplo, o trabalho do Dr. Klaus, como, por exemplo, uma sessão mediúnica, como, por exemplo, o trabalho de almoço de domingo, que os espíritos estão trabalhando. Mas sem a participação efetiva dos encarnados, muita coisa não tem como eles fazerem. A gente precisa despertar para esse entendimento. Essa coisa de que os espíritos chegam e resolvem. Por exemplo, quando você estuda a apometria trabalha muito com os campos de força, né? Campos de proteção, etc. e tal, com os bolsões. E isso tudo
tem uma força, tem uma resistência de acordo com a força mental dos encarnados que estão ali envolvidos. Que eles vão criando esse campo de proteção e outros campos que precisarem criar, mas isso depende dos encarnados. Então a gente nunca pode esquecer da nossa participação no processo. Olha, o que a gente precisa fazer? É uma prece? É uma sessão mediúnica? É um atendimento? O que é que nós precisamos fazer? E aí nós vamos e fazemos o que nós precisamos fazer. Senão, os espíritos não conseguem fazê-lo. E eu já expliquei aqui, quando nós fizemos aquele vídeo sobre a ação das trevas, que os benfeitores, eles precisam de trabalhadores que, além de fazerem um movimento de autoconhecimento, que também busquem estar mais informados, preparados para lidar com todas essas situações. Alguns meses atrás, acho que já faz ano, quem não leu, vale a pena ler. O Robson lançou um livro, esse é dele mesmo, não é psicografado, Desdobramento Astral, onde ele vai falando das técnicas de desdobramento, como é sair do corpo, como é chegar ao mundo espiritual, como é que é o nosso preparo, o que a gente tem que fazer, quando, e aí ele vai dando algumas dicas, porque cada um também é de um jeito, quando é uma projeção do inconsciente, quando realmente é uma saída do corpo, né? Em que condições nós estamos para poder trabalhar do lado de lá ou não. Então, tudo isso é muito importante a gente conhecer, para a gente poder saber como fazer. Se a gente não conhece, a gente cria uma grande dificuldade para os espíritos. A depender, agora nós voltamos para o primeiro tópico, a depender da vida que se teve na Terra e do preparo espiritual, além do processo de desencarnação, o espírito pode carregar lesões ou enfermidades no seu corpo espiritual. Então vamos lá. No livro Somos Seis, que foi um livro de psicografia de Chico Xavier, ele fala, os espíritos que escrevem o livro, falam do incêndio no edifício Joelma, que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974, onde morreram muitas pessoas queimadas, aquela história toda, né? 1974 foi esse incêndio. E um espírito de nome Valquimar, ele diz umas coisas muito interessantes através do Chico. Isso está no livro. Eu vou ler para que a gente preste atenção no que diz o livro. Muitas vezes, nosso envoltório sutil, o que é o envoltório sutil? O que é? Perispírito. É assinalado pelas impressões da morte. E aí o espírito vai se referir a algumas pessoas que morreram queimadas no edifício. Aí ela diz assim: aqui vemos companheiros que necessitam passar por minucioso tratamento de plástica regenerativa. Vimos alguns companheiros tendo que passar por plástica regenerativa. O que é isso? Cirurgia plástica. Cirurgia plástica, né? Por conta da deformidade que ficou no perispírito, de acordo com a condição espiritual de cada um, não todos, de acordo com a condição espiritual de cada um, alguns espíritos precisaram fazer cirurgia plástica para a correção, porque o perispírito também foi atingido. E aí ela termina dizendo assim: enquanto que outros foram encaminhados para reparações em pontos orgânicos lesados. Pontos orgânicos lesados. Então, ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo por aí, tem um canal novo no TikTok, que tem uns caras lá que dizem que não existe cidade espiritual, que espírito não tem órgão, assim, espírito é fumacinha, né? Ao contrário disso, muito pelo contrário disso, os espíritos têm órgãos. O perispírito, o corpo astral tem órgãos. E aí agora eu vou recapitular de novo, porque isso eu já expliquei aqui. André Luiz, no primeiro capítulo do livro Nosso Lar,
conta que sentia sede, que sentia fome. Bom, se ele sentia fome, se ele sentia sede, ele tinha um aparelho digestivo. Ele tinha que ter, né? E eu acredito também que ele tinha intestino, né? Porque se ele come alguma coisa, tem que sair para algum lugar o que sobra, né? Como aqui na Terra, tem que ter algum lugar para sair. Então, assim, sabe qual que é o problema? O problema é esse. As dimensões espirituais próximas do orbe, e aí aqui uma explicação importante. Se eu perguntar assim, vocês vão saber essa. Pessoal, eu vou perguntar 3 coisas. Eu quero saber o seguinte: se espírito dorme, se espírito come e se espírito faz sexo. Vocês sabem me responder essa pergunta? Sim ou não? Sim. Ah, então Chico Xavier faz sexo. Não, você disse que sim. Agora eu estou fazendo uma outra pergunta. Ah, bom. Então tá. Então isso. Tá. Então vamos esclarecer. Essa pergunta, ela pode ser respondida de 2 formas. Para responder essa pergunta, eu tenho que saber de qual dimensão estamos nos referindo. É evidente que se nós estivermos nos referindo àqueles espíritos de uma grande envergadura moral, de uma grande evolução espiritual, que estas necessidades não existem mais, de forma alguma. Se nós estivermos falando dos espíritos próximos aqui da crosta, que habitam o umbral ou as regiões subcrostais, etc e tal, inclusive a cidade estranha, lá do livro Libertação, está numa região subcrostal, né? Aí são espíritos muito materializados, que têm todas essas necessidades, o sexo em desequilíbrio, etc e tal. Então, isso quer dizer o quê? Que a vida nessas dimensões próximas da Terra são muito parecidas com a vida aqui na Terra, certo? Diz o Dr. Klaus, em um dos seus livros, que eu não me lembro agora, que para nós, espíritos comuns, aí ele pede assim, que a gente imagine um edifício de 50 andares. Um edifício de 50 andares, tá? Para nós, espíritos comuns, desencarnar significa sair do térreo e ir para o primeiro andar. Só isso. Nada mais do que isso. E então aí, óbvio, nós vamos encontrar muita coisa semelhante aqui nessas dimensões espirituais. Certo? Certo? Próximo. Após a morte do corpo, o espírito, ó, aquilo que eu falei agora há pouco, o espírito vai se situar em algum local do mundo espiritual de acordo com a sua identidade vibratória. No livro Cidade no Além, a gente encontra a seguinte frase, é uma frase que ficou muito famosa: onde o espírito estiver, terá terra sob os seus pés, terra firme sob os seus pés e céu aberto sobre a sua cabeça. Vamos lá. Onde o espírito estiver, ele terá terra firme sob os seus pés e céu aberto sobre as suas cabeças, sobre a sua cabeça. O que isso quer dizer? Que cada dimensão espiritual tem um plano espiritual correspondente. Ou seja, para os espíritos que estão na próxima dimensão, né, José de Moraes, vamos falar dos nossos aqui, José de Moraes, Dona Benedita, Dr. Klaus, Nordestino, que estão na próxima dimensão, para eles, a terra deles é aquela. De uma certa forma, eles também estão encarnados, embora num corpo mais sutil, naquela dimensão. E como é que eles têm contato com a dimensão de cima? Como nós. Os espíritos se materializam, os espíritos escrevem livros, os espíritos se comunicam, e os espíritos podem reencarnar naquela dimensão. E a dimensão de cima? A dimensão de cima tem um plano espiritual correspondente, e isso vai se desdobrando. É assim que as informações chegam até nós. É desta forma. Deu para entender ou não? Tá muito difícil? Não, né? Tá dando para compreender bem, né? É um pouco estranho dizer isso, mas é... Hã? Né? Você imagina as ondas, vai descendo, né? Vai descendo. E é assim que funciona.
Porque, por exemplo, o espírito, vamos lembrar, se não fosse assim, por que André Luiz não pôde visitar a mãe dele quando ele estava desencarnado? Ele não pôde ir. Por quê? Porque a dimensão onde a mãe estava era vedada a ele não podia subir. Aí a mãe desceu e se materializou onde ele estava, na dimensão que ele estava. Ah, mas ele foi visitar a mãe dele? Foi, em sonho. Em sonho. Né? Que é outra coisa que deixa dúvidas. Então, como é que está lá no livro? André Luiz deitou, dormiu e sonhou com a mãe. Ou seja, ele saiu do corpo e foi ver a mãe. Aí a gente fica pensando assim, bom, mas peraí, aí tem alguma coisa estranha. Porque a gente dorme aqui na Terra, sai do corpo e vai para algum lugar, não é isso? Sim, mas aqui nós temos um corpo físico. Se André Luiz já estava no mundo espiritual, ele não tinha mais corpo físico, mas ele tinha o corpo astral. E ele desdobrou em corpo mental. Mental. Porque nós temos vários corpos. Os três primeiros, corpo físico, corpo etérico e corpo astral. O que é o corpo etérico? O corpo etérico, ele também se desintegra com a morte do corpo físico, tá? O corpo etérico, ele está entre o corpo físico e o corpo astral. É no corpo etérico que tem o ectoplasma. Por isso que muitos espíritos tentam invadir cemitério, para roubar o ectoplasma, enquanto o corpo etérico ainda não desintegrou, certo? Então, André Luiz dormiu em corpo astral e foi visitar a mãe em corpo mental, porque não era permitido para ele ir daquela forma. Deu para entender ou não? Então, cada mundo espiritual, cada dimensão espiritual tem ali o mundo espiritual correspondente. É o que acontece muito com a gente, porque assim, a Célia vai precisar fazer uma cirurgia, é uma cirurgia grave, ela pode morrer, então ela vai orar. Ela vai orar o seu anjo da guarda, porque ela não quer morrer, embora os seus 142 anos. Ela ainda quer ficar aqui, ela acha muito jovem para morrer. E o anjo da guarda, muito possivelmente, vai anotar o pedido. E vai fazer o quê? Ele não tem poder de decidir sozinho. Ele vai levar para instâncias superiores, para ser submetido a uma avaliação. E provavelmente quem for analisar vai dizer assim, qual que é o problema? E o anjo do guarda vai dizer, não, eu sou lá o protetor da Célia, ela está lá, tem essa situação, ela vai fazer a cirurgia, ela corre risco de morrer, e ela está pedindo para não morrer. Né? Então o pedido dela é esse, a gente veio aqui saber, ela morre ou não morre? Aí tem aquela coisa, ou o pedido é deferido, ou indeferido, né? E aí, muito provavelmente, é mais ou menos assim, o chefão lá, né, vai dizer assim, me dá a ficha aí da série, deixa eu dar uma olhada. Deixa a gente analisar aqui o que ela fez nessa atual encarnação até agora. Quanto bem praticou, né? Quantas pessoas ajudou, quanto contribuiu para a melhoria dela e das pessoas que estão à volta. E aí, esta ficha é que vai determinar se o pedido dela será atendido ou não. É claro que aí pode pesar a misericórdia divina e a Célia não morrer, só que aí ela fica devendo. E justiça divina é igual juro de banco. Né? Você não queira receber sem merecer. É uma tragédia. Depois, para você pagar, dá o maior trabalho. Então, o legal mesmo é você receber por mérito. Me curei. Por quê? Mérito adquirido. Mérito adquirido. Você entendeu? Uma vez eu fui fazer uma prece para as pessoas, eu não gosto muito de orar para os outros, não. Isso aí não dá muito certo, não. Eu fui fazer uma prece para uma pessoa, era um caso grave, né? E aí a dona Benedita, acho que era a dona Benedita, disse assim, olha, nós podemos atender, mas a pessoa não tem mérito para ser atendida. Eu digo, não, mas a senhora ajude lá, porque eu gosto muito dessa pessoa, precisa ser ajudada. Ela disse, tudo bem, a gente ajuda, mas vamos usar os méritos seus. Eu disse, como assim? A gente tira de vocês. Não, então não. Não, então não. Eu estou aqui só orando, não vou fazer sacrifício para ninguém. Mérito também é meu. Não vou doar nada para ninguém, né? E aí, na ocasião, eu não quis doar, não. Não, porque tem isso também, né? Os méritos que você pode doar, e se você doou, você ficou sem, né? Tem essas coisas que a gente pode fazer. Eu não dei.
Não dei. Não, eu vou explicar. Eu gostava da pessoa, mas não gostava tanto assim, né? Não era também tanto assim. Eu gostava um pouco, né? Então você sabe que gostar tem limite, né? Você vai até um certo ponto. Eu gosto, mas não é tanto assim, né? Então, exatamente. Vai que depois eu ia precisar. E como eu desconfio que eu vou precisar, então aí, né? Aí é exatamente. Empresta seu cartão de crédito para alguém para você ver. A pessoa vai lá, gasta o que você precisa, estourou o limite do cartão de crédito, você fica sem, entendeu? Usar de quem? O da cara tá estourado faz uns 10 anos. Cartão de crédito espiritual da Carla, esquece, minha filha. Ela já está bloqueada em 4, 5 bancos do mundo espiritual. Não tem mais nada. Não tem mais crédito em lugar nenhum. Hã? Depende. Depende. Como a decisão é minha, é como. Não, agora falando sério. Ó, esse movimento de caridade, se eu decido não fazer, pode ser um demérito. Sim, olha, eu podia fazer, você podia fazer. Agora, saindo dessa questão de emprestar bônus hora, indo para outras questões, eu posso escolher não fazer. E, de repente, a minha escolha de não fazer não é um demérito. Eu posso dizer, olha, eu não quero. Eu não quero fazer esse sacrifício. Porque, assim, a espiritualidade também vai nos dando essa liberdade de escolha, né? Então, você tem lá um filho problema, que te dá problema faz 20 anos que ele te dá problema. Não é um bebê, não é um adolescente, faz 20 anos, né? O cara tá barbado, dorme até meio-dia. E você tá ali tentando, tá difícil, tá sacrificioso. Aí a pergunta é, até que momento eu vou investir? Até que hora eu vou labutar esse cara, ou eu vou dizer assim, ó, o negócio é o seguinte, tua mala tá aqui, você não aprendeu porcaria nenhuma, você vai pro mundo e você se vira. Você tá me botando para fora de casa? Tô. E que hora que você vai fazer isso? Aí não sei, aí é de cada um. Até onde você. Isso serve para o casamento, isso serve para várias situações. Até onde você quer ir? Há situações que você deveria ir um pouco mais. Há situações que não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Outro dia, eu tenho assim algumas pessoas, eu tenho uma amizade com as pessoas que eu não sei por que eu tenho, né? Deve ser, vou repetir aqui o Ariano Suassuna. Ele diz que adora doido, porque como ele é doido, ele tem familiaridade, então ele identifica logo. Deve ser isso. Porque eu tenho umas amizades com as pessoas doidas, e eu estava conversando com a pessoa outro dia, a pessoa disse assim para mim, Aguinaldo, eu tive uma visão. A visão é de você no século XIX. Você quer que eu diga? Diz, você que sabe. E aí ela disse lá, pintou o quadro, você fez isso, você fez aquilo, né? Falou lá, umas podridão lá. Na hora que a pessoa saiu, eu pensei assim, nossa, mas como tem doido nessa vida, né? Cada pessoa louca. E esqueci o assunto. 15 minutos depois, um espírito, que acho que não tinha o que fazer, passou perto de mim e disse assim, mas não se esqueça que pode ser verdade. E aí eu fiquei preocupado, eu estava tranquilo, a pessoa é doida. Eu resolvi assim. Aí a hora que o espírito passou perto e disse, ó, pode ser verdade. Eu digo, meu Deus, deixa eu começar a pensar nisso agora, né? Então, assim, via de regra, a gente tem que pensar muito como a gente vai fazer, como a gente vai dar o próximo passo, o que tem ali envolvido. Ó, para pensar. Pensa aí, para quem tem, nos seus filhos. Vamos falar de filhos, vai. Pode ser outro tipo de relação também. Você já parou para pensar? De onde será que veio o seu filho? Qual relação kármica você tem com ele? Que ligação você tem com ele? O que ele te fez de mal? O que você fez de mal para ele? De onde será que vocês vêm? De onde que vocês se conhecem? Qual é a nossa história, né? Qual é o nosso histórico? De onde que a gente vem? De onde que a gente saiu? Onde será que a gente estava antes de reencarnar? Será que todo mundo programou a reencarnação? Será que a gente saiu da onde? Das regiões superiores ou do umbral das trevas? Porque tem muitos aqui de nós que saímos direto das trevas para cá. Tem preparação nenhuma. Aí daí, como é que a gente vai saber? Geralmente, quando a gente sai das trevas direto para cá, não dá tempo de formar cabelo. E aí a pessoa vem com dificuldade de calvície. Não dá nada não, vai, vamos continuar.
Bom, bom, não sei, falaram. É uma teoria que tem, não sei se é verdade. Bom, e para a gente encerrar esse nosso primeiro estudo, nós vamos até aqui, aí a gente finaliza com essa frase, e bem simples, mas que retrata a realidade. A estranheza sobre algumas informações do mundo espiritual se dá pela nossa ignorância milenar. Então, a nossa ignorância milenar. Porque a gente imagina assim, o mundo espiritual uma coisa bem diferente, né? Uma coisa assim, sei lá, uma coisa parecida com aquilo que ensina a Igreja Católica, uma coisa fluídica. Aí você vai ler o Nosso Lar, citando o livro de novo. O que o Nosso Lar fala? De um tal de Rio Azul, rio, rio azul, que abastece a cidade com água. Então tem água no plano espiritual. E se tem rio, deve ter, né? Não acho que é rio de ter, deve ser rio de água, né? Deve ser rio de água. Então tem água. Tem flores, tem árvores, tem animais, aquela coisa toda, não é? Que a gente precisa. No livro, rapidinho. No livro, que curiosidade legal. No livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou, se não me falha a memória do espírito José Lázaro, ele narra uma coisa curiosa, de um menino que desencarnou, acho que de 8, 9 anos, num acidente de carro. Ele estava com os pais bateram o carro, os pais não morreram, mas ele morreu. E eles vão ali visitar o menino, ele está lá hospitalizado, está no hospital, e quando eles chegam para visitar, o menino está deitado, com um cachorro deitado junto com ele. Um cachorro. Aí, José Lázaro pergunta para os benfeitores ali, e esse cachorro? Porque, veja, o cachorro pode ser uma projeção mental. Os benfeitores podem projetar a figura de um animal para auxiliar. O animal pode ser um animal desencarnado. Né? Tem muitas missões de André Luiz, da equipe, se a gente se lembrar, os cães vão na frente. São cães reais. Não são projeção mental, são cães reais. Mas o caso do menino não era nenhum dos dois. E aí o espírito explica assim, não, esse cachorro é do menino. É o cachorrinho do menino, que ele tem há muitos anos. Aí o José Lázaro pergunta, então o cachorro também morreu no acidente? Eles, não, o cachorro não morreu, ele estava no carro. É que o cachorro agora está dormindo na terra e nós desdobramos o duplo e trouxemos para a criança brincar. Fantástico, né? Fantástico quando a gente vai descobrindo essas coisas. Olha como que é interessante, né? Como o mundo espiritual é curioso também nesse sentido positivo, né? Também curioso nesse sentido positivo. Uma vez, o doutor Inácio disse que a cidade espiritual que o irmão José habita, irmão José, se não me falha a memória, talvez eu esteja aqui falando uma besteira, mas ele teria sido Barnabé, que acompanhava o apóstolo Paulo. A cidade onde o irmão José habita no mundo espiritual, ela é semelhante às cidades da época de Jesus. Então é como se eles tivessem, como não, né? Eles fizeram isso. Eles recriaram ali Nazaré, Jerusalém, aquela construção. Então é como se eles habitassem uma construção semelhante à época de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso isso, né? Pois bem, então essa foi a nossa primeira parte do estudo. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima quarta-feira, quando nós faremos o segundo estudo. Pessoal do canal, muito obrigado uma vez mais por nos acompanhar. Jesus nos abençoe.